Fala, Front, estamos de volta aqui com a nossa série do FrontGram. Nesse episódio a gente vai instalar aqui um CSS Reset e vamos começar a construir a nossa página do FrontGram. Então, primeiramente, vamos ver aqui o CSS Reset ou Reset CSS. Eu gosto bastante desse daqui, ó, do Josh W. Camo. Não sei se esse é o nome, como se pronuncia. Mas o que é o CSS Reset? Tá? Todo projeto que você vai utilizar, você já tem que começar colocando ele já desde cara, porque ele é um arquivo CSS, é bem simples, é só um arquivo CSS que ele vai limpar alguns padrões ali do seu navegador. Isso vai fazer com que o seu desenvolvimento seja mais consistente. Principalmente dependendo de navegadores, né? Cada navegador tem um estilo próprio ali, que ele já tem dentro dele, um Chrome, Firefox, Edge, o que quer que você esteja usando. O CSS Reset ele vai garantir que a experiência de desenvolvimento e de visualização do seu site seja igual para todos os navegadores, além de corrigir uns bugzinhos de CSS bem chato. Então você vem aqui, copia o arquivo, não tem segredo, tá? Ele é só um arquivo CSS. Tem vários aí, cada pessoa desenvolve um, eu gosto desse aí, como eu já falei. E o que a gente vai fazer aqui é criar uma pasta dentro do source chamada styles. Isso aqui é uma questão de arquitetura, eu gosto dessa pasta aqui, tá? E aí eu vou criar aqui o reset.css. Vou colar o arquivo, o conteúdo que eu copiei, e aí eu preciso importar ele no meu projeto. Eu vou importar aqui no index.js. Então, antes de todos os CSS, eu vou importar o meu styles/reset.css. Vou salvar, e aí como que eu posso ver se ele funcionou? Eu posso vir aqui em uma regra. Essa regra que é a primeira, ela é de longe a mais importante. Ela vai corrigir uma coisa bem chata aqui, que é o box sizing. Então, ele está dizendo aqui, ó, todos os elementos, o asterisco significa todos, coloca um box size em border box. Então, eu posso inspecionar algum elemento aqui e ver se ele está com o border box aqui no navegador e ele realmente está. Então, significa que está funcionando. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu já fiz algumas alterações aqui, eu vou comitar essas minhas alterações. Então eu vou adicionar esses styles que eu acabei de criar, aquela limpeza que eu fiz e vou comitar esses arquivos aqui. Então, limpar arquivos e reset CSS. E aí eu vou comitar também esse último que eu fiz aqui, que é o like button, né? Ele aparece como source app, mas na verdade é porque eu fiz o like button dentro dele. Então, like button comitado. Tá meio pequeno aqui porque eu tô dando zoom e tô dividindo a tela, tá? Mas dá pra ver tranquilo. Beleza, e agora a gente vai começar a estruturar a nossa página. Então eu gosto de fazer isso sempre que eu vou desenvolver. Eu desenvolvo uma estrutura bem básica ali dos componentes. E para eu poder estruturar ali e ver como é que a minha página vai ficar, mais ou menos já. E eu gosto de ir direto já para a principal funcionalidade da página. Então, se você fosse começar essa página de cima para baixo, né, como seria mais intuitivo, você começaria, por exemplo, pelo header. Só que o header, ele não é o seu projeto, né? Ele não tem graça nenhuma desenvolver um header, né? Sejamos bem sinceros, né? O legal aqui da nossa página do FrontGram é o post, né? A gente quer ver o post funcionando, a gente quer dar o like aqui, quer ver as imagens. Então eu vou estruturar ele aqui com o header, com essa parte central, mas a gente vai começar pelo nosso post, que é a parte mais legal, a parte mais importante, tá? Essa é uma dica que eu te dou, até para quando você estiver num projeto real, para você começar por essa parte mais impactante, até para quem está acompanhando o seu projeto, outro desenvolvedor, até seu gerente, ele poder ver e falar, pô, que legal, né? Você está andando bem no projeto, né? Diferente do você passar um mês e entregar um header, o cara vai olhar, pô, você passou um mês para fazer um header, né? Tudo bem que às vezes demora, né? Mas é mais legal você passar um mês e entregar algo mais legal como um post aqui, né? Então, uma pequena dica aí para o seu dia a dia. Eu vou começar a estruturar ele aqui. Dentro do meu app, eu vou criar uma pasta chamada Pages. Essa é uma estrutura que eu gosto, tá? De novo, questão de arquitetura, cada pessoa vai criar uma pasta aqui de um jeito diferente.
Eu vou criar uma pasta pages, dentro dela eu vou criar uma home e um home.js, que é o meu arquivo aqui. Aqui você já está acostumado, vamos criar o componente. Post default function home e vamos retornar uma div. Dentro dela eu vou deixar por enquanto só um texto home. E aí eu vou usar ele aqui no meu app. Então eu não vou usar mais o like button aqui. Vou usar o home. A princípio a gente não vai fazer nenhum tipo de navegação aqui, tá? O app, ele é o lugar ideal para a gente fazer navegação, criar as rotas. Mas por enquanto a gente vai só jogar o componente home ali mesmo. Home/home. E tá lá o nosso componente. Lembrando que eu poderia ter criado, ao invés de um arquivo home.js, eu poderia ter criado um index.js, certo? E na hora de importar, eu não precisaria colocar esse último home aqui, eu poderia importar dessa forma. Eu particularmente eu parei de usar essa forma do index, porque na hora que você fica vendo aqui em cima, ó, no VS Code, ele fica difícil de identificar qual componente você está mexendo, né? Porque começa a ter vários index aqui, ó, index, o nome fica mais escondido aqui. Então eu parei de usar o index muito por conta disso. Mas, de novo, questão de gosto aí. Então criei aqui a minha home. O que que essa home precisa? Ela precisa do header e de um content aqui, né? Vamos chamar de content. Então dentro do meu pages home, eu vou criar um outro componente chamado header. Isso aqui depois a gente pode mudar para outro lugar, tá? Talvez a gente reutilize ele. Provavelmente eu teria uma pasta components aqui. E o meu header estaria aqui, tá? Vamos fazer assim. E aí um header JS. Vou copiar a estrutura do componente e vou só trocar o nome para header. E aí dentro da minha home, agora eu renderizo o header. Então tá lá o header. E agora eu preciso aqui do content da minha home. O content eu posso jogar ele direto aqui. Não preciso criar um componente separado para isso por enquanto. E aí dentro do content eu vou renderizar os meus posts. Certo? Então eu vou vir aqui e por enquanto eu só tenho um like button. Eu vou renderizar aqui um like button. O import tem hora que ele não está pegando. Às vezes ele demora para entender. Like button from components. Opa, não é aqui. Mais uma. Components, like button, like button. Então tá lá o nosso like button. E aí o que eu preciso? Eu preciso que esse meu component, esse meu content aqui, né, ele fique no centro. Então eu vou dar uma classe aqui, um class name para essa div. E vou chamar ela de home content. Estou utilizando a nomenclatura aqui de CSS chamada ben, certo? Que é o block element modifier. Existe uma documentação aqui falando só disso, né? De ben. Coloca aí CSS ben. Bom, acho que é esse aqui a metodologia. Não sei bem se é esse, mas ele explica bem aqui, né? Enfim, é só uma forma de dar nome para as classes aqui. Vou vir no header, vou criar um CSS para ele. Styles. Por enquanto eu vou utilizar um CSS puro, a gente vai migrar isso para o SAR, provavelmente já na próxima aula. E aí dentro do home content eu vou fazer um margem 0 alto para eu alinhar ele no meio. E eu preciso importar ele aqui no meu componente. Eu coloquei na verdade no lugar errado, né? Meu CSS é aqui na home. E esse import também é aqui na home. Ele não pegou
Na verdade ele pegou margem zero alto. Ele só tem um problema, né? Como ele tá com o tamanho inteiro, você tá vendo que ele tem um tamanho inteiro da tela, ele nunca vai funcionar esse margem zero alto para centralizar as coisas, né? Para ele funcionar nesse caso, eu precisaria de um display inline block, provavelmente. Não, também não funcionou. Precisaria de um max width. Precisaria limitar o width dele, né? Bom, eu não vou fazer assim, então eu vou tirar o margem zero alto. Vou dar um display flex, justify content center. Mais simples. Certo? Então, meu conteúdo agora está centralizado. Vou dar uma margem aqui, ó. Aqui no layout ele está com 28. Então eu vou aplicar uma margem em cima e embaixo. Não quero nada dos lados por enquanto. Só para ele ficar um pouco mais distante aqui. Certo? Você pode copiar aqui diretamente os valores aqui do layout. Ou você pode utilizar também alguma grid, alguma coisa do tipo, como um 8 pixels grid, né? Então seria múltiplos de 8, 8, 16, 24. Seria um 24 aqui. Enfim, eu vou copiar do layout, fica mais simples, mais rápido. Certo? E aí eu tenho aqui a minha estrutura inicial do meu projeto, para eu já começar a ver esse post que eu vou definir aqui. Então, aqui nos meus components, eu vou criar um outro component chamado post. Vou copiar a estrutura aqui do like button. Opa, veio para a pasta errada. Post.js. Vou apagar tudo isso aqui. Ele é só uma div simples, tudo limpo. Post. E dentro do post eu vou renderizar um like button. Agora sim a gente está começando a ter a estrutura que vai realmente ficar no final do nosso projeto. Então o like button agora eu troco ele para post. E aí tá lá o nosso componente, né? Então post, like button lá embaixo. E aí na próxima aula a gente vai começar a trabalhar esse layout do post aqui para ele ficar bonitinho, um quadradinho, com borda, com imagem, com texto, tudo, até a gente chegar nesse layout final, certo? Então essa aula foi mais para a gente estruturar o nosso código, isso é muito importante, tá? Essa primeira estrutura, para você guiar o seu desenvolvimento, não ficar perdido, mudando de componente o tempo inteiro. Às vezes pode até demorar um pouco mais para você começar a fazer alguma coisa, mas você vai ganhar bastante tempo aí depois.